A gente costuma analisar seleções só quando a Copa começa, mas a verdade é que a Copa de 2026 já está sendo desenhada agora, e algumas seleções chegam muito mais prontas do que parece. Sem empolgação, sem torcida cega e sem desespero. Aqui a ideia é olhar com calma, em que estágio cada grande seleção realmente está, o que já é sólido e o que ainda é promessa. Porque em Copa do Mundo, organização pesa tanto quanto talento. Brasil, talento em busca de estrutura. O Brasil chega para 2026 com talvez a geração mais talentosa do mundo do meio para frente. Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães, Paquetá, talento não falta. O problema, e isso já é recorrente, é transformar esse talento em coletivo. O Brasil ainda oscila entre jogos dominantes e jogos confusos. A seleção cria, mas muitas vezes se expõe. Ataca bem, mas sofre na recomposição. E isso em mata-mata custa caro. O grande desafio até 2026 é simples de entender, mas difícil de executar. Dar identidade. Fazer esse time saber como jogar quando está ganhando e quando está sofrendo. Análise técnica. Ataque muito forte, rápido, individualmente decisivo. Meio-campo técnico, mas às vezes espaçado. Defesa depende muito de proteção coletiva. Mentalidade ainda em construção. Se encaixar, o Brasil é candidato. Se não encaixar, vira dependente de lampejos. E em Copa, isso é perigoso. Argentina, mentalidade de campeão. A Argentina vive um momento raro. Talento, mais organização, mais mentalidade. Isso é o pacote completo. Mesmo passando por renovação, a base emocional desse time é muito forte. É uma seleção que sabe sofrer, sabe se fechar e sabe competir. Não é sempre brilhante, mas é sempre difícil de bater. E isso em Copa do Mundo é ouro. O ponto de atenção é a transição de geração. Algumas peças vão mudar, mas a estrutura permanece. Análise técnica. Defesa muito sólida. Meio intenso, competitivo, ataque menos plástico, mais eficiente. Mentalidade altíssima. A Argentina não depende mais de um só jogador. Ela funciona como time, e isso coloca ela sempre entre as favoritas. França, força, profundidade e físico. A França é talvez a seleção mais impressionante em termos físicos e de elenco. É rápida, forte, intensa e profunda. Você olha o banco e tem nível. O desafio da França nunca foi talento, sempre foi controle. Em alguns jogos ela joga no caos, vive de transição, de velocidade. Isso funciona, mas também gera instabilidade. Se a França conseguir equilibrar intensidade com controle, ela vira uma máquina. Análise técnica. Defesa forte fisicamente. Meio poderoso, mas às vezes espaçado. Ataque explosivo, decisivo. Elenco muito profundo. É uma seleção que pode ganhar sem jogar bem, e isso em torneio curto é uma vantagem enorme. Inglaterra. Geração boa, dúvida mental. A Inglaterra talvez seja o maior exemplo de geração promissora dos últimos anos. Tem técnica, tem juventude, tem organização, mas ainda carrega o peso de não decidir. Em jogos grandes, a Inglaterra costuma travar, fica mais cautelosa, mais presa, e isso é psicológico. Taticamente evoluiu muito, mentalmente ainda precisa provar. Análise técnica. Defesa organizada. Meio técnico e móvel. Ataque jovem e criativo. Mentalidade ainda instável. Se a Inglaterra quebrar essa barreira mental, vira candidata real, senão continua batendo na trave. Espanha. Controle sem letalidade. A Espanha vive um processo interessante. Não é mais a posse infinita, mas ainda é um time que gosta de controlar. O problema é transformar controle em gol. É uma seleção técnica, inteligente, mas que às vezes roda e não machuca. Para 2026, o desafio é ser mais direto sem perder identidade. Análise técnica. Meio-campo extremamente técnico. Defesa bem posicionada. Ataque móvel, mas pouco agressivo. Estilo, controle e paciência. Se a Espanha aprender a ser mais direta, cresce muito. Senão, vira aquela seleção que joga bonito e perde. Alemanha. Busca de identidade. A Alemanha vem de anos estranhos. Oscila demais, muda demais e ainda não encontrou uma cara clara. Tem talento, tem base, mas falta padrão. Às vezes pressiona alto, às vezes recua. Às vezes é intensa, às vezes apática. O trabalho até 2026 é reconstruir identidade, e isso leva tempo. Análise técnica. Defesa vulnerável em transição. Meio técnico, mas irregular. Ataque bom, mas desconectado. Mentalidade em reconstrução.
Se a Alemanha se encontrar, volta forte, senão vira incógnita. Portugal, talento em excesso, jogo em falta. Portugal tem talvez uma das gerações mais talentosas da sua história. Olhando nome por nome, impressiona. O problema é que muitas vezes o time não flui, fica pesado, previsível, engessado. O desafio é simples de falar e difícil de executar. Fazer o talento jogar junto. Análise técnica. Defesa sólida. Meio criativo, mas pouco intenso. Ataque técnico, mas às vezes estático. Elenco muito qualificado. Se encaixar, é perigoso, senão é mais um time bom que não vira grande. O que fica claro é que nem sempre quem tem mais estrelas chega mais pronto. Em Copa do Mundo, organização, mentalidade e clareza de jogo pesam tanto quanto talento. Hoje, algumas seleções já são times, outras ainda são grupos de bons jogadores. E a grande pergunta até 2026 é quem vai conseguir virar time de verdade. Na tua visão, quem chega mais forte para a Copa de 2026? E quem você acha que está superestimado? Comenta aí.